Oi gente, Ana de Brito aqui novamente para mais um vídeo do canal e hoje eu queria saber de você uma coisa. Você não se encaixa? Você acha que você não se encaixa nas regras do grupo? Você tem dificuldade de estar num grupo? Você tem dificuldade de ter a sua turma? Mesmo quando você tem a sua turma, você tem dificuldade de se sentir internamente pertencente? Qual é a tua ideia sobre isso? É fácil para você? Você se sente pertencente à tua família? Você se sente pertencente a qualquer grupo na escola, no trabalho, na família da sua esposa, do seu marido, sabe? Você se sente pertencente ou sempre tem aquela sensação que você está meio deslocado, sabe? Aquela sensação que eu não estou encaixado, tem alguma coisa errada, as pessoas não me aceitam, tudo que eu vejo não me parece certo. Eu, na verdade, não tenho não compactuo com as mesmas ideias. Você se sente assim ou não? Já se sentiu assim? Eu acho que muitas pessoas já se sentiram assim, gente. Acredito realmente. Mas tem pessoas que se sentem assim o tempo inteiro. Elas não conseguem realmente lidar com a vida da forma que a maioria das pessoas lida. Então as pessoas são essas pessoas geralmente elas sofrem demais, tá? Porque elas não pertencem. O sentimento de não pertencimento, ele é contínuo, tá? E isso faz com que muita coisa interna, tenha muitas emoções internas e aí começa a baixar a autoestima, tem várias consequências, tá? Quando a pessoa tem esse tipo de sentimento e não consegue realmente se encaixar num grupo e nas normas de um grupo. Toda vez que você se sentir assim ou se você é assim o tempo inteiro, né? Porque nós somos percentuais, né? Eu digo sempre que nós somos seres, nós somos iguais. Nós temos um grupo de arquétipos, né? A nossa energia ou a nossa personalidade. A gente até pode falar que a gente tem um grupo de arquétipos e que a única diferença entre eu e você é que o percentual, de repente, de um guerreiro que eu tenha, você tem outro percentual, o percentual de uma vítima para mim é um e para você é outro, o percentual da minha criança ferida é um e para você a sua criança ferida é outro. Então eu acho que a gente vive mesmo desses percentuais, né? E isso faz com que eu seja quem eu sou e você seja quem você é. Mas quando a gente tem esse tipo de sentimento, geralmente são pessoas mais fechadas mesmo, ou são pessoas que têm uma dificuldade de se encaixar em regras. Regras, às vezes não no sentido, não estou dizendo que elas vão ser rebeldes, não vão seguir regras do dia a dia, né? Regras, normas de conduta, nem nada disso. Não é bem esse tipo de regra que eu falo. Sabe quando você pertence a um grupo e que quando a gente pertence a um grupo a gente fala do mesmo jeito, ou se veste do mesmo jeito, né? A gente tem sempre assim coisas, um jeito de se expressar, né? Um jeito de se chegar, um jeito de sair, tem sempre aquele jeitinho dos grupos. E quando você não consegue simplesmente se adaptar e achar normal você se encaixar nesses jeitos, você geralmente acha que não pertence ao grupo. Então, é muito engraçado que, por exemplo, eu sou terapeuta. E eu fiz assim, gente, eu acho que eu tenho uma quantidade de certificação, sei lá, astronômica, assim. Porque eu gosto de fazer cursos. E assim, eu vejo que em cada curso que eu faço, tem um linguajar, tem um jeito de ser, tem um jeito de se comportar, tá? E assim, eu tô fazendo esse vídeo muito dos meus sentimentos, tá? Porque eu tenho muito sentimento desse não estar me encaixando nas questões, não conseguir ser quem o outro acha. Eu acho que às vezes eu falo assim, gente, eu tinha que fazer isso, ou falar dessa forma, mas eu não consigo, sabe? Eu acho que eu fico desconjuntada. Eu tenho a sensação, não é que eu não queira, às vezes fala assim, Ana, será que você não é vaidosa, orgulhosa, que você acha que você é a maior? Eu falei, não, eu acho que eu não tenho essa habilidade mesmo, eu acho que é uma habilidade, né? Mas eu
tenho dificuldade porque eu não consigo mesmo. Eu acho que eu não sou tão maleável assim. Acho que talvez eu seja um pouquinho mais rígida. E aí eu tenho essa dificuldade porque me soa falso para mim, tá? Agora, acho também que é porque acho que é aquela questão da gente ter muito no mapa também a nossa estrutura, né, da nossa personalidade, do nosso espírito, porque eu digo que o mapa astral é aquela fotografia do nosso espírito, tem ali quem a gente é, né, toda a energia, né, que rola dentro da gente. Eu tenho muito aquário, então talvez aquário também não goste muito de se encaixar, né? Aquário tem uma mente mais liberta. Pode ser por isso, mas eu sei que eu, gente, tenho muita dificuldade de me encaixar no linguajar de um grupo, num jeito de um grupo, num jeito de vestir de um grupo. Eu tenho muita dificuldade. Eu já fiz isso em algumas. Eu já tive um grupo que eu amava, que é o grupo do Reiki, e eu já falei aqui várias vezes que eu amo o Reiki por isso, mas eu acho que de uma certa forma eu não me encaixei no grupo, não. O grupo era mais ou menos muito parecido comigo. Então, eu não precisei fazer uma adaptação. Então, por isso eu pertenci àquele grupo de uma forma tão leve, tão boa para mim. Mas realmente eu já tentei com vários grupos, eu não consigo, não consigo mesmo, né? E assim, eu às vezes me sinto muito mal por isso. E é por isso que eu trouxe esse vídeo falando um pouquinho sobre isso, porque a gente realmente se sente. A sociedade diz pra gente, e a gente foi ensinado que a gente tem que viver em sociedade, que a gente tem que tá pertencendo a um grupo. A gente às vezes vê pessoas com muitas amizades. Então, quem não tem isso, quem não consegue isso, às vezes se sente mal mesmo, né? E isso eu me encaixo, me incluo completamente no que eu tô falando. E falo de cadeira mesmo, tá? Eu não tô falando assim, porque eu vejo no meu cliente. Não, eu tô falando, é uma experiência pessoal minha. E a gente tem que entender que isso é normal. Né? E a gente tem que aprender a se adaptar e não achar que isso tem a ver com o fato de você poder não ser bom o suficiente, sabe? Porque aí a gente faz uma associação. Essa associação é que é ruim. Tá? Não é o fato de você ter esse sentimento de não conseguir se encaixar mesmo nas coisas. É o sentimento de que eu tenho que me encaixar. Eu percebo, sabe? A sociedade diz que a gente tem que se encaixar e a gente se sente menos. Ou seja, a gente baixa na nossa autoestima, a gente realmente se pune um pouquinho por ser quem é, por ser dessa forma, tá? E a gente fica o tempo inteiro, em vez de tentando alimentar o nosso ser do jeito que a gente é, no nosso próprio brilho, a gente tenta o tempo inteiro se adaptar ali sem conseguir. Então eu trouxe aqui uma técnica, lembra que eu tenho aqui no canal, eu já falei sobre esse guardião, tá? Mas eu tenho aqui no canal uma série completa dos guardiões do fogo sagrado, do alinhamento energético. Que são guardiões, são seres de luz que trazem para a gente uma energia que nos equilibra em qualquer situação. Então tem várias situações pelas quais a gente passa. Mas essa situação que eu acabei de escrever agora, a gente tem um guardião que é muito bom para nos fazer entender isso de uma forma mais clara. Ele vai acoplar na nossa energia, né, a energia dele e esse entendimento, essa percepção maior, né, desse sentimento, de tudo isso que está acontecendo, que se relaciona a isso, a esse não pertencimento, ele faz com que a gente entenda, flua, resolva, né? A gente faça até o nosso... Lembre-se que muitas emoções, gente, que a gente sente, todo esse desequilíbrio, essa desarmonia interna que às vezes esses pequenos conflitos causam, elas podem se aprisionar no nosso corpo, tá? E a partir e o nosso corpo, ele pode sim, ele trazer algum desconforto pra gente em função dessas questões. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar o tempo inteiro tentando diluir o máximo dessas emoções, desses desequilíbrios que a gente tem, dessas... não é desarmonia que eu queria falar,
essas inversões, né, que a gente começa a fazer, sabe? Dando valor a coisas que não têm valor, esquecendo o que deveria realmente fazer, pontos de vista fixos, julgamentos que a gente tem sobre as coisas, sobre a gente, sobre o outro. Então, tudo isso, ele vai, todas essas questões impactam o nosso corpo físico também. E é importante que a gente sempre vá limpando tudo isso, ou pelo menos olhando para isso, e se puder, e com conhecimento, usando alguma técnica que faça com que a gente consiga, né, diluir essas encrenquinhas que a gente tem internas, tá bom? Então a gente tem um guardião que chama-se encaixe divino. Esse guardião, ele faz exatamente isso, ele faz a gente entender, tá, que no fundo, nós somos seres perfeitos do jeito que somos e que nós pertencemos sim a tudo, porque nós nascemos, nós estamos aqui, nós fazemos parte da humanidade e nós não somos diferentes nisso. Então, isso faz a gente aquietar, tá? Muito, e entender que a gente pertence sim aos grupos, a gente pertence à humanidade, e não é o fato de eu falar, conseguir falar num linguajar, ou botar uma roupa X, ou andar de um jeito X, me comportar fisicamente de um jeito X ou Y, é que vai fazer a diferença, tá? O que faz a diferença é a gente sentir que somos, sentir que encaixamos, sentir que pertencemos, tá bom? E como a gente faz para poder trazer a energia, né, para o nosso campo? A gente faz um mantra. E um mantra nada mais é do que o nome desse ser de luz. O nome desse ser de luz é encaixe divino. Geralmente, quando a gente fala de fogo sagrado, alinhamento energético, muito do nome tem a ver com a energia que esse ser está trazendo, tá? Então a gente vai fazer, eu vou fazer com você, mas quem quiser saber mais sobre os guardiões, pegar guardiões de outras, que está com outras questões emocionais, ou até na parte física mesmo, parte financeira, parte de relacionamentos, em várias áreas da nossa vida, a gente pode usar guardiões, tá? E ali tem na série, tem vários guardiões que eu fiz, que eu falei sobre, então vale super a pena você ir lá dar uma olhadinha, até para saber quais são as possibilidades que você tem aí para usar no teu dia a dia, tá? Mas esse encaixe divino a gente vai usar, eu vou fazer aqui com você como a gente faria essa conexão com esse ser, e você pode fazer várias vezes ao dia. Se é geralmente pessoas assim que têm um sentimento de não pertencimento, gente, é uma coisa muito aprofundada, tá? Lembra disso. Tudo que é mais profundo, tudo que já tem muitos anos que a gente manifesta, lógico que tem uma energia mais concentrada, tem uma energia mais cristalizada, e tudo que é mais cristalizado é mais difícil da gente romper. Por isso, a gente deve usar por mais tempo e mais vezes. Então, não tem como eu falar para você, você vai usar 10 dias e vai resolver. Não, pode ser que não. Depende de cada caso, é um caso, gente, tá? E às vezes a gente usa por um período, e aí de repente melhora muito, a gente percebe a nossa melhora, vai indo, esquece, né, de usar. Geralmente quando a gente melhora a gente esquece as coisas e vai passando, aí de repente a gente lembra. Também tem um vídeo aqui que eu falo de entropia, né, que a gente perde energia, e aí ou a gente tem acesso a alguma informação que aquilo meio que reacende um daqueles pontos. Lembra, a gente tem muito conteúdo. Para quando uma pessoa nasce já com sentimento de não pertencimento, e ela de repente tem 30 anos, quantas situações ela passou na vida dela, né, que colaboraram para ela acreditar naquilo. Então, volta e meia, pode ser que você acesse outro pontinho ali. E aí você começa a fazer de novo o encaixe divino, usa a energia novamente para ir limpando todos esses conteúdos, tá bom? Então eu não posso falar para você que são 10 dias, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Use o seu saber, né? Use a sua intuição, mas faça pelo menos 3 vezes por dia durante um período, tá? Isso é o que eu recomendo. Mas o período pode ser que seja um pouquinho longo, tá? Dependendo de quanto tempo você já manifesta aquela questão.
ok? Então a gente vai fazer e é muito simples, gente. É a gente se concentrar um pouquinho, não é uma coisa muito complicada, dizer, eu não vou conseguir, porque é muito. Não, eu acho que nem um minuto você vai fazer o mantra, tá? Então você se concentra, digamos, você acordou lá de manhã, você vai, se concentra um pouquinho, respira, traz para você a intenção, né, dessa cura. Se você quiser, você pode trazer também a informação, né, esse sentimento de não pertencimento, sentimento de não conseguir se adaptar a grupos, não ter amigos às vezes, tudo que tem a ver ou se relacione com essa questão. E aí você vai respirando e aí você vai trazer um mantra. Quando você trouxer um mantra, eu geralmente gosto de dar um estalinho aqui no meu cardíaco, tá? Mas tem muitas pessoas que dão um estalinho aqui, ou você pode ter uma outra intuição. Lembre-se, não tem regras não, tá? O que tem é a tua intenção, o teu foco e acessar esse ser de luz. Então a gente vai e a gente fala o nome do ser de luz. Encaixe divino e a gente pode botar o que eu vou falar agora, que é o local de onde esse ser vive, quer dizer, que local no sentido, que dimensão, né, esse ser vive. A gente pode incluir ou não, tá? Mas eu vou incluir para que você saiba. Então a gente vai fechar os olhos, fazer essa respiração, entrar em conexão, dar uma intenção. É sempre importante a gente gerar energia para o ponto que a gente quer. E a gente fala encaixe divino pela dimensão de consciência crística. E dá nosso estalinho aqui no cardíaco. Respira e sente esse ser de luz. Permite. Entra em estado de permissão. Permite que esse ser de luz se encaixe no teu campo. Flua por todo o teu corpo, por toda a tua energia. E a gente vai fazer isso 3 vezes. Encaixe divino pela dimensão de consciência crística. O estalinho. Respira. Sente, intenciona. Encaixe divino pela dimensão de consciência crística. Estalinho. Traz para você toda a energia. Eu gosto de visualizar a energia entrando no meu corpo, em todas as minhas células, vibrando dentro de mim. E expulsando mesmo, sabe, pelos meus poros, tudo aquilo que não serve mais para mim, tudo aquilo que causa aquele desconforto. Só intenciona que essa energia entre em você e ao mesmo tempo limpe. Coloque para fora tudo que não serve, tudo que te faz sentir que não pertence, que não é bom o suficiente. E é isso, gente. A gente faz isso 3 vezes. Você pode fazer várias vezes ao dia, como eu falei. 2, 3 vezes ao dia. Você também pode fazer, essa é a forma ideal, tá? Mas você também pode fazer só na mente, encaixe divino. Puxa, quando você perceber que você tá com aquele sentimento, nossa, olha ali, tá, ou não consegui, às vezes, entrar numa conversa, às vezes você sente esse sentimento de não pertencimento ou uma certa timidez, acontece quando você está assim numa conversa e às vezes você quer, sabe, entrar, você queria dar uma opinião, mas você tem aquela reserva, você se trava e não entra, não dá a sua opinião. E às vezes aquele grupo faz você se sentir mais desse jeito. Porque às vezes você tenta entrar e você não consegue, você tenta entrar e você não consegue, você tenta entrar e você não consegue. Você já passou por isso? Eu já várias vezes. Gente, não é porque o grupo está te rejeitando.
É porque a gente tem que entender que quando existe a energia dentro da gente, tá? O universo tem que validar aquilo. Então, se dentro de mim existe algo, uma energia que diz que eu não tenho esse pertencimento, que eu não sou boa o suficiente para entrar ali, que eu não vou dar uma opinião que vale a pena para aquele grupo, se isso existe em mim, tá? Naturalmente, o outro, o mundo vai ter que validar isso. Lembra? A gente vibra, a gente atrai. O que a gente vibra, a gente atrai. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, que a gente passa por essas situações, a gente tem que entender que o que a gente vibra é que está causando as situações. E é quando a gente fala da autorresponsabilidade. É muito difícil hoje, no mundo de hoje, tá, as pessoas entenderem o conceito de autorresponsabilidade, tá? Porque a gente não entende bem por quê. Se eu estou tentando entrar e falar com aquele grupo, por que o outro não está me rejeitando? Ele está me rejeitando porque eu acredito que ele vai me rejeitar. Tá? É mais ou menos assim. Isso é uma tradução de energia, tá, gente? É muito mais complexo que isso, mas a gente pode traduzir desse jeito. Existe em mim, eu vibro, tá? Existe uma crença, mesmo que às vezes essa crença não esteja a um nível consciente. Ela, às vezes ela está muito profunda, muito aprofundada e a gente não acessa. Mas a verdade é que, mesmo aprofundada, ela vibra. E se ela vibra, ela atrai aquilo que ela vibra, tá bom? Então, isso é uma compreensão para a gente entender o quanto é importante a gente ficar olhando o entorno e se colocar de uma forma autorresponsável, porque assim é possível que a gente vá em busca da nossa cura, vá em busca, sabe, de trabalhar até com essas energias energéticas de desprogramação, desbloqueio, para que a gente possa realmente se liberar dessas energias inconscientes, tá? Muitas vezes inconscientes, às vezes chegam a estar bem, a gente já percebe, porque tanto acontece tanto, que a gente começa a perceber com mais clareza, tá bom? Não entende o porquê, mas a gente percebe, tá? Então, se você gostou do vídeo, se você gosta do canal, não esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? Eu espero ter te ajudado e até a próxima.